presença do nosso presidente Celestino Louro. Agradecemos a todos e ao nosso palestrante, que dá a abertura, então, das nossas RA, que é o arquiteto, empresário de comunicação social, sócio, diretor da empresa Texto e Contexto, cronista e escritor. Que currículo, hein? É o Percival Pugina. Bem-vindo, Percival. O tema da nossa primeira edição desse ano é o futuro da liberdade. Por que a liberdade não é um presente do Estado, mas uma conquista dos cidadãos? Antes, então, da nossa palestra, a gente tem alguns momentos da RA. O nosso primeiro é os nossos patrocinadores. Então, confira nos telões as marcas parceiras aqui do nosso evento. Para a nossa saudação, então, convido o nosso presidente, Celestino Louro, por gentileza. Cumprimento de maneira especial, mais uma vez, o nosso palestrante de hoje, amigo desta casa, seu Pugina, bem-vindo a Caxias. Obrigado por ter escolhido estar na nossa Serra Gaúcha nesta quarta-feira. Nosso presidente da Câmara de Vereadores, Zé D'Ambrós, que nos visita pela primeira vez na condição de presidente do nosso Legislativo. Lhe desejamos boa sorte e que o senhor esteja munido de espírito público em todo o exercício da sua presidência. Nosso coordenador de comunicação da Prefeitura, representando o prefeito Adilaude Domênico, Márcio Serafini, bem-vindo de volta à sua terra, que seja exitosa essa sua nova função. A imprensa, que nos acompanha durante o tempo todo, senhoras e senhores, é com muito entusiasmo que damos as boas-vindas à RA de abertura do nosso calendário de 2023. É verdadeiramente uma alegria ter a oportunidade de compartilhar ideias, conhecimentos, com alguns dos mais brilhantes e inovadores líderes de negócios. Gosto sempre de lembrar que, como empresários, somos impulsionadores da economia e líderes da transformação em nossa sociedade. E que é graças ao trabalho árduo e à visão de futuro que as empresas prosperam e geram o melhor plano de inclusão social que qualquer governo poderia desejar. Emprego, renda e oportunidades. Temos um ecossistema empresarial que faz a diferença e que trabalha incansavelmente para contribuir com um futuro melhor para as nossas comunidades e para as nossas famílias. Esta cidade, esta região, caro Pugina, são conhecidas por sua vibrante comunidade empresarial, por sua cultura inovadora no mundo dos negócios. Pessoas que impulsionam inovação e progresso. A cada dia, nós enfrentamos desafios e tomamos decisões difíceis para garantir o sucesso das nossas organizações e a dinâmica da economia. Nesta RA e em todas as que virão ao longo de 23, espero que possamos aprender e nos apoiar uns nos outros, compartilhar ideias inovadoras, encontrar soluções para os desafios que enfrentamos nos nossos negócios. E, em especial, aos desafios do nosso cenário político e econômico. Acredito que juntos podemos alcançar muito mais do que individualmente. Que possamos aproveitar ao máximo as oportunidades para crescer e prosperar. Caros amigos, antes de passar a palavra ao nosso ilustre convidado,
eu gostaria de fazer 3 registros pontuais. O primeiro, os 56 anos da nossa querida Universidade de Caxias do Sul. Foram completados na última sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Permita-me, numa breve retrospectiva, por esses 56 anos, pouco mais de 5 décadas, nós passamos lá pelo quadro negro, pelo mimeógrafo. Quem é da geração pós, anos 80, como eu, né? O cheirinho de álcool, daquelas provas, transitando nas salas de aula. Mimeógrafo. Anos 80, né, Davi? Enfim, essa pujante universidade saiu lá do quadro negro, passou pelo mimeógrafo e, incrivelmente inovadora, lidera a pesquisa e o desenvolvimento do grafeno, das células-tronco, e caminha firmemente para o futuro. Parabéns, parabéns, reitor Gelson, não o vejo aqui, mas deve estar a caminho, e a toda a comunidade acadêmica. Eu falo de uma universidade comprometida com a educação, o seu fim, e com o desenvolvimento, com uma forte e marcante presença em todo o ecossistema da nossa região. O segundo registro, cumprimentar o diretor dessa casa, o advogado Rodrigo Isolan, e toda a sua diretoria, por aceitarem o desafio de assumir a gestão do Concepro. Parabéns, sucesso nessa empreitada, e que vocês possam tornar, facilitar, contribuir para que o dia a dia de todos nós esteja em mais segurança. E ao Tomazoni, que encerra a sua gestão nesse momento, passa o cargo, leve consigo, Tomazoni, o reconhecimento de todos nós que aqui estamos, pelo trabalho brilhante desses 4 anos, pelo resgate histórico que você fez no Concepro, e pela tranquilidade com que você recebeu todas as demandas e uma a uma deu o seu devido endereçamento e o seu devido atendimento. Parabéns. Parabéns a ti e sucesso à tua gestão e à tua equipe, Rodrigo. Por fim, eu também quero lembrar que a partir do dia 24 de fevereiro se inicia a nossa Festa das Colheitas. Convido a todos que, dentro do possível, possamos prestigiar, participar dessa celebração que é a colheita da nossa terra. Senhores, muito obrigado. Uma boa RA a todos e espero encontrá-los todas as segundas-feiras aqui neste local. Muito obrigado. Hoje o nosso projeto Degustar, então, é com a Vinícola Lovatel. E eles sempre trazem para nós, né, sorteios. Então, ele trouxe um brinde especial e a minha colega Paloma vai vir, presidente. Por gentileza, sorteio o nosso ganhador ou ganhadora de hoje. Que preencheu o cupom. Não. Não. Nem o senhor. Não. Ó. Conhece? De novo. O Volmir Paza. Volmir, se encontra? Venha, Volmir. Novamente o nosso agradecimento, então, à Vinícola Lovatel, nosso projeto Degustar de hoje. E a nossa primeira vitrine de 2023, vitrine RA, é com a associada DOCA. Referência em coquetelaria e boa gastronomia, o DOCA Music Garden se consolidou em 2022,
na Serra Gaúcha, com a abertura de um espaço dedicado a baladas. Agrega à sua marca a assinatura da famosa marca Heineken, que assina pela primeira vez com um bar da região. Em 2 meses após sua reabertura, o espaço já firmou consolidadas parcerias a nível nacional. O DOCA agora é mais, é múltipla escolha de ambiente, é estilos e tribos variadas, é diversão, é aconchego, é intimista e vitrine. Convido a todos para que conheçam mais a nossa associada, que está expondo, então, um pouquinho mais da sua empresa no final ali, no fundo do restaurante. E a SIC, a entidade como toda, dentro de nossas frentes aqui que a gente também tem a parte de responsabilidade social. Então, pessoal, mais um minutinho da atenção de vocês, por favor. Dentre, então, as frentes que a nossa entidade tem, responsabilidade social também está nas nossas atividades. E hoje, o GTC, Grupo de Trabalho por Caxias, está aqui conosco. Ele trabalha para conscientizar a população sobre a destinação que não gera custos aos contribuintes. Toda a declaração feita pelo modelo completo permitem a destinação de até 6% para os fundos municipais, sendo 3% para o Condica, criança e adolescente, e 3% para o Fundo Municipal do Idoso. A possibilidade de destinar independe se o contribuinte tem imposto a pagar ou restituir. Em 2022, cerca de 22 milhões poderiam ter sido destinados para os fundos municipais. Isso mesmo, poderiam. Mas, efetivamente, foram apenas 12,4% desse potencial. A destinação do último ano se aproximou de 3 milhões de reais. Então, fica aí o convite para vocês conversarem, né, com o contador de vocês e saberem como vocês podem contribuir, né, para a gente ter uma geração cada vez melhor. E eles deixam como frase para cada um de vocês que a destinação do imposto de renda transforma uma obrigação em uma possibilidade de fazer o bem. Como já mencionado pelo presidente, nós temos uma nova gestão, né, uma nova diretoria do Concepro Mocov. Gestão 2023-2024. E eu vou convidar toda essa diretoria para uma foto aqui no palco, para a gente registrar esse momento importante. Então, eu convido ao palco o presidente Rodrigo Isolan, o primeiro vice-presidente, que é o Jaime Marchetti, o segundo vice-presidente, que é o Gustavo Marques dos Santos, o terceiro vice-presidente, que é o Fabiano André Vergani, primeiro tesoureiro, Daniel Amoretti Caravantes, nosso segundo tesoureiro, que é o Gelson Alfredo Dalberto, primeiro secretário, que é o Gustavo Souto Polese, segundo secretário, que é o Jackson Campani, primeiro conselheiro, Luiz Raimundo Tomazoni, segundo conselheiro, Fulvia Stedley Angeli Gazola, terceiro conselheiro, Nestor Perotoni, e o conselheiro suplente, Renato Pasquale. Por gentileza. Obrigada. Obrigada, presidente. Obrigada, Eliane Carniel. Diretoria do Concepro, muito obrigada. Então, as nossas RA semanais iniciam no mês de março. E a primeira edição já é uma edição especial. Então, no dia 6 de março, acontece a entrega do 19º Mérito Empreendedora. Um evento que, por si só, já é brilhante. A gente vai homenagear 4 mulheres que se destacam na área da indústria, comércio, serviços e, este ano, serviço social. Logo, vocês vão saber quem serão as nossas homenageadas. E, claro, para saberem, tem que acompanhar a SIC nas redes sociais, senão vocês não vão saber. Essas mulheres, que uma já me permite, a de serviço social, porque me deixaram dar um spoilerzinho, é a dona Nilva Randon. A segunda tem uma delas que é da área da moda.
Então, para vocês verem, vai estar especial esse evento. E as inscrições já estão abertas. Ele inicia às 19h30 aqui no nosso restaurante. Sintam-se todos convidados. Vai ser um prazer tê-los conosco. E então, para a nossa palestra, vou convidar o nosso palestrante Percival, por gentileza, e lembrar a todos que as perguntas é pelo aplicativo do Slido. Então, durante a palestra, vocês vão poder aproximar a câmera. No momento das perguntas também, os telões vão estar com QR para vocês aproximarem e fazerem as suas perguntas. É um prazer estar aqui. Aliás, eu estou há dias na expectativa de estar aqui com vocês, pensando nos amigos que reveria, na oportunidade de reconhecer, porque já estive aqui, a SIC e o seu extraordinário trabalho, conhecer o presidente, meu querido amigo Dagoberto, a quem revejo com tanta alegria. Meus amigos, minhas amigas. O assunto que vou trazer, que é o assunto da liberdade, qual é o futuro da liberdade, para mim é um assunto difícil, é um tema difícil da sociedade hoje, mas nós não podemos fugir dele. O tema nos chama todo dia. Quando abrimos o jornal, quando pegamos a televisão, quando olhamos o noticiário nacional, quando olhamos e assistimos o noticiário internacional. A liberdade está em xeque. E aqueles que defendem vigorosamente a liberdade estão em estado de choque. E eu me incluo entre esses. Em 2001, quem andasse em Porto Alegre, certamente encontraria nas esquinas ali da Rua da Praia, da Borges de Medeiros, e não seria diferente, imagino, aqui em Caxias do Sul. Encontrariam banquinhas vendendo quinquilharias cubanas. Bonés de Che Guevara, camisetas, cinzeiros, copinhos, bandeirolas, e junto com isso, material também simétrico de divulgação do Partido dos Trabalhadores, mostrando ali quase que uma associação de objetivos comuns, uma comunhão de ideias, de ideais e de símbolos no mesmo local. Ao mesmo tempo, nós vivíamos uma realidade política que empurrava essas ideias, esta conjugação de esforços políticos para frente e para cima, nos escalões do poder. 12 anos já de governo da administração de Porto Alegre, governo do Rio Grande do Sul, e eu debatia em rádio e televisão contra pessoas que defendiam o regime e o apresentavam como sendo um exemplo, um modelo admirável, com dificuldades, mas essas dificuldades não eram do modelo, mas eram causadas pelos Estados Unidos, por forças astrais, pela malquerença dos conservadores, dos liberais, por mil razões, menos pelas deficiências do regime. Aqueles debates de rádio e televisão, frente a frente, 2 a 2, 2 para lá, 2 para cá, eram contínuos. E eu resolvi um dia ir a Cuba para conhecer a realidade. Fui, vi, não gostei, senti ali um povo oprimido, passando por dificuldades estruturais invencíveis dentro do modelo. E quando retornei para cá, com uma ascensão e uma visão ainda mais crítica do que aquela que poderia ter antes de conhecer, as pessoas com quem falava me diziam, mas tu tens que escrever sobre isso, porque não é isso que se fala, não é isso que se diz. E eu resolvi retornar a Cuba para colher mais material e informação para escrever um livro que de fato escrevi e que foi publicado em 2004, A Tragédia da Utopia. Para me preparar a viagem, eu fiz contato com uma amiga, Graça Salgueiro, que possivelmente algum conheça, tenha ouvido falar, e ela me passou o telefone do líder dos dissidentes da oposição cubana,
e de uma mestra em economia, a doutora Marta Beatriz Joque. Oswaldo Paiá, Marta Beatriz Joque, me deu os telefones, eu fui para Havana, aluguei um apartamento, uma casa de uma senhora, tinha telefone, peguei o telefone, liguei para eles, marquei almoçar com ela num dia, almoçar com ele no outro, jantar com ele no outro. E na rua, conversando com um médico que me abordou sobre uma máquina fotográfica que eu carregava, ele me perguntou o que eu fazia em Cuba e eu expliquei para ele que eu estava colhendo informação para escrever um artigo. E ele me disse, e o senhor me disse que vai falar com quem? Eu digo, olha, com o Paiá e com a Marta Roque. Mas essas pessoas têm o telefone grampeado. O senhor certamente está sendo seguido. Eu tomei um susto com aquilo. Mexi como um vespeiro qualquer num regime totalitário e estou sendo seguido. O que eu fui fazer? Santa ingenuidade minha de ligar para eles. E realmente, tudo que vem depois é fruto dessa ingenuidade inicial, de achar que as coisas poderiam ser feitas como eu fiz. No dia que eu fui almoçar com a Marta, ela levou 2 companheiros, sentamos à mesa, e lá pelas tantas entra no restaurante, um restaurante do centro de Havana, 2 policiais fardados com uma gravadora desse tamanho, colocaram a gravadora no balcão, apontaram para a nossa mesa, deram um clique e ficaram filmando a nossa conversa. E nós começamos a falar sobre as grandes navegações, sobre o descobrimento de Cuba e outros assuntos de menor relevância, enquanto o suor me escorria por trás da orelha, sem saber onde isso iria acabar. Passado 15, 20 minutos, eles foram embora. Saí dali, fui direto para a embaixada contar o que tinha acontecido. Bom, aí, na decorrência disso, uma série de contratempos, de observações semelhantes no dia seguinte, com o Paiá. E para resumir essa missa, quando eu saí do aeroporto, entrei no avião, consegui passar, e houve uma intervenção da embaixada brasileira. Consegui passar, entrei no avião e disse, meu Deus do céu, felizmente estou voltando para um país onde isso não acontece. Pois agora acontece. 23 anos depois, acontece. E nós estamos vendo as restrições à nossa liberdade. 10 anos depois, voltei a Cuba. A gurizada andava de celular. Eu digo, opa, avanços. Eu queria fazer uma atualização do livro. E aí, como é que é? Vocês conseguem falar? Não, isso aqui é controlado. A gente tem que ter muito cuidado no que diz. Quando eu entrei no avião, 10 anos depois, fiquei pensando, felizmente eu vou para um país onde eu tenho liberdade nas redes sociais, liberdade na minha comunicação. Não tenho mais. Não é mais assim. E eu escrevo, e eu falo, e eu observo a realidade em torno de nós, e eu sei que estão desmonetizando pessoas a quem conheço, que são amigos meus, mas desmonetizar alguém numa rede social é tirar o trabalho inteiro. É dizer, você não trabalha mais, por uma seca e brusca determinação judicial. Retirar de alguém de suas redes sociais, ou retirar as redes sociais de alguém, é suprimir-lhe patrimônio, é uma restrição, é uma forma superlativa de censura, porque leva junto 1 milhão de seguidores em alguns casos. E temos prisões, e temos gente no exílio, temos o exílio digital, são pessoas que buscam hospedar o seu site, sua forma de, seu ganha-pão, seu trabalho, seu desejo de comunicar, hospedar no exterior para ver se escapa da sanha da censura. E vem ameaça, e vem acusações,
E vem crimes que não constam na lei e as pessoas pagam com restrição de direitos por isso. Tudo isso está acontecendo diante dos meus olhos. E eu sou um que cada vez que sento para escrever, cada vez que vou a um programa de rádio e televisão para falar, eu meço muito cautelosamente, temerosamente as minhas palavras. Alguém dirá, bom, olha aí, aprendeu, ficou educado. Não, eu estou deixando de dizer aquilo que quero, sentindo... Não vou cair. Sentindo que pode acontecer alguma coisa. Há um clima de insegurança instalado na sociedade. E nos impuseram dogmas civis. Já ouviram falar nisso? Dogma civil. Você tem que acreditar no dogma da vacina, que não vacina, que não imuniza. Você tem que acreditar no dogma da urna eletrônica, que não é transparente, mas é dita transparente. Você tem que acreditar no dogma da imaculada ficha de não sei quem aí para disputar a presidência. É dogma. Você não pode dizer que aquela ficha não é imaculada. Goela abaixo. Mas que espécie de liberdade é essa que nos está sendo concedida assim? Eu poderia... tem mais, esquecendo. Há uma matilha de robôs farejadores no espaço digital, todos vocês sabem disso, não estou contando novidade para ninguém, farejando palavras, pegando nomes, para dali para frente proceder, sabe-se lá o quê. E quem está na área da comunicação tem que lidar com essa realidade. E bota ameaça em cima das pessoas. Mas eu poderia continuar mostrando exemplos de restrição das nossas liberdades. Mas tem algo que talvez seja mais grave ainda para nosso pensamento e nossa reflexão, como empreendedores. É que há uma transformação profunda no mundo, transformação que está invertendo aquela que era uma relação clássica da sociedade com o Estado. O Estado, senhores, existe para proteger a sociedade? Alguém acha que o Estado, se existe, não deve proteger a sociedade? Contudo, essa translação de prioridade está fazendo com que o Estado exista para proteger a si mesmo da sociedade. E isso não é um fenômeno brasileiro. Isso é um fenômeno de alta periculosidade e grande extensão em todo o Ocidente. Aprendi, na nossa experiência brasileira, que o Estado primeiro cuida bem de si mesmo. Depois, cuida bem de si mesmo. Em terceiro lugar, ele cuida bem de si mesmo. Em quarto lugar, ele pode cuidar de nós, de alguns de nós, contanto que esse cuidado que ele dispensa sirva para si próprio. Porque ele aproveita bem do cuidado que eventualmente presta. Isso está doente. Nós estamos perante uma enfermidade política instalada. E muitas vezes não percebemos. As pessoas olham para o futuro com esperança de que o céu se abra, que o Altíssimo intervenha e dê uma solução mágica para isso,
que independa, inclusive, da nossa conscientização em relação àquilo que está acontecendo com tantas pessoas. Eu sempre fui, desde 1988, um crítico severo da Constituição. Sempre fui. Eu li aquela Constituição e dizia, não vai dar certo. E ela começou de cara a mostrar que ela não ia dar certo. Ou seja, eu tinha um desapreço em relação à Constituição. Mas as violações constitucionais no Brasil estão se tornando tão frequentes que eu já olho para o meu velho exemplar da Constituição do Brasil e chamo ela de queridinha do titio. Coisinha linda do titio. Porque se cumprida até essa Constituição, nós estaríamos melhor do que estamos. Até ela já me serve para que saiamos da encrenca a que fomos conduzidos. E isso não é só um problema brasileiro, não é um problema só brasileiro. Isso está acontecendo no mundo todo. No mundo todo. E nós vivemos a dura experiência de nos tornarmos servos submissos do Estado, como é o Estado, a sociedade cubana perante o Estado a que está submetida. Tem que comer aquilo que o governo manda. Tem que fazer aquilo que o governo quer. E o governo dá regras para tudo. Chove sobre o Ocidente uma torrente inesgotável de regras, de normas, de leis, que derramam da Constituição como cordel com bandeirolas, com leis complementares, leis... tem um nome próprio. Não sou advogado, mas leis delegadas. Leis delegadas. Depois vem decretos, medidas provisórias, regulamentos, estatutos. Isso. O que pensa, o que possa alguém pensar, o burocrata pensar, lá vem uma determinação que incide sobre nós, que não sai da via legislativa, mas está pendurada na escala de competências que se derramam. E essas coisas vêm, mas como um enxame nos países desenvolvidos, em proporção inclusive maior que a nossa. Por que a Inglaterra, entre as razões pelas quais a Inglaterra saiu do Brexit, saiu da União Europeia? Porque não aguentava mais tudo que provinha do Parlamento Europeu e da União Europeia. Não aguentava mais. Porque toda a burocracia permanentemente determinando produção, modo de produzir, estabelecendo restrições, até as normas técnicas, tão vetustas, tão severas, tão impessoais, tão duras na forma, tão pouco literárias, até elas já incorporam ideologia na sua motivação, na sua razão de ser, e vem para cima de nós. Aí, como falávamos, presidente Celestino, não é? Não pode cortar um galho da bergamoteira que plantamos. E não deixo. Não deixo. Então, escutem aí. Levantei ontem esta informação. O Instituto Brasileiro do Planejamento Tributário, uma instituição séria, com credibilidade. O trabalho foi publicado pelo site Poder 360, com dados de outubro de 2021. Desde a promulgação da Constituição de 1988, foram editadas no Brasil mais 6,7 milhões de normas. Vou repetir.
6,7 milhões de normas. Em média, são editadas 813 normas por dia útil, por parte dos 3 níveis, por dia útil, 813. 6,7 milhões no total, nos 3 níveis em que se organiza a Federação Brasileira. Isso são normas e regras da União, dos estados e dos municípios. São mais de 2,2 normas tributárias. Foram editadas 444 normas, 1.000 normas tributárias. Senhores contadores, 444 mil normas tributárias. 17 emendas constitucionais tributárias. Criados tributos, CPMF, COFINS, CID, CIP, CSLL, PIS importação, COFINS importação, SS importação. Foram majorados praticamente todos os tributos. E por aí vai, gente, tudo isso pesa sobre nós e limita a nossa liberdade numa verdadeira enxurrada. E a gente vai, que nem a rã na panela de água fria, morna para fervente. Nós estamos vivendo com isso, convivendo com isso. Bom, mas nós temos o parlamento, nós temos a política, né? Nós podemos contar com o parlamento para resolver esses problemas. Nós temos um sistema de freios e contrapesos, não é isso? Na nossa Constituição, prevê os freios e contrapesos. Acontece que se, na hora de frear, quem tem que frear fecha os olhos, ferrou, né? E é o que acontece no Brasil. Na hora de pisar no freio, quem tem que frear, não freia. Fecha o olho. E o contrapeso, em função dos acordos de convivência, de harmonia, do que não deve ser harmonizado, em torno disso aí, o contrapeso fica tão leve que, como diria Marx, ele se dissolve no ar. Então não temos nem freio, nem contrapeso. E eu começo a olhar para o Congresso e pergunto, mas e aí, senhores? O que está acontecendo? Por quê? Por que são assim? Por que essas relações tão obscuras, que alguns já tornaram tão explícitas, de independência mútua, de acordos que não têm odor adequado? Vem minha pergunta aos senhores. Quem aqui acha que nós vivemos numa democracia? Por favor, levante o braço. Eu vejo que a imensa maioria acha que nós não vivemos numa democracia. E eu concordo com esses. Eu acho que para uma democracia nós precisamos mais do que aquilo que temos. Precisamos de uma representação política que não tenha todos os defeitos de proporcionalidade que fazem parte do nosso modelo de composição dos parlamentos. Começaria por aí. Precisaria de uma representação política que prestasse alguma atenção àquilo que dizem as pessoas. E eu falo de um depoimento pessoal, porque eu estive em todos os eventos realizados em Porto Alegre, no Parcão, desde o primeiro até o último, só não fui quando eventualmente eu estava em viagem. Uma coincidência dessa. Estive em todos. Em todos, dezenas, nós falamos ao Congresso Nacional e nós falamos ao Supremo Tribunal Federal. Em todos, com clamor nacional, que aquilo era nacional, extensão nacional, milhões de pessoas que se multiplicaram pelas ruas e praças do país. Nunca fomos atendidos em nada. Dá para entender isso? Dá para chamar a isso
de democracia, uma democracia que não ouve a sociedade, onde a sociedade não merece a menor atenção. Há algo muito errado nisso. Dá para chamar de democracia aquilo que nós temos quando o eleitor decide fazer uma grande renovação no Congresso Nacional. Agora nós vamos renovar. E os mesmos voltam. Aí na hora de olhar, mudou muito pouco. Não houve a mudança pretendida. Nos enganaram. O que aconteceu? O sistema impede a renovação. Por quê? Porque quem está no Congresso tem 4 anos para fazer campanha, tem acesso a um exército de servidores do seu gabinete para fazer o seu trabalho político, tem acesso ao fundo partidário, tem acesso ao fundo de campanha, em proporções totalmente desproporcionais àquilo que pode ser eventualmente destinado para os candidatos que não têm mandato. Dão-se então o luxo, nesse mecanismo de representação, dão-se então ao luxo de virar as costas para o eleitor, porque eles têm recursos para eleger-se independentemente da sociedade. E nós vivemos numa escassez de representação política, o que é uma escassez de democracia, quando eu tenho que olhar para um aqui, outro lá, para exceções que são efetivamente excepcionais, pessoas excepcionais, e dizer, esse me representa. Esse. Não são os parlamentares. Não, esse me representa. Esse tem uma posição com a qual eu concordo. E eu vejo isso todo dia, toda hora. Olha, eu estou falando aí de meia dúzia. Esse me representa. Mas você nem votou nele. Alguém de outro estado, aquele me representa. Está errado. Nós temos que pensar seriamente sobre isso, maduramente sobre isso, porque senão estamos muito mal arrumados com a perpetuação e com o agravamento daquilo que estou denunciando aqui. Não está bem. Tenho idade suficiente para dizer que já esteve melhor e vem piorando velozmente. Aliás, isso me faz lembrar a história do pedagogo, do filho do imperador chinês. O imperador chinês tinha um pedagogo para o seu filho, e o pedagogo saiu com o filho do imperador para dar uma volta no ambiente rural. E ao retornarem, enquanto ele andava, ele ia ensinando as coisas para o menino, e ao retornarem ele perguntou, esses animais pelos quais passamos, que nome têm? E o menino, filho do rei, do imperador, respondeu, são cordeiros. E o pedagogo, muito respeitosamente, disse, digno filho do imperador solar, tem toda a razão. Apenas uma observação. Vulgarmente, esse tipo de cordeiro é chamado porco. Vulgarmente, esse cordeiro é porco. Eu acho que nós estamos trocando o nome da democracia. Acho que vulgarmente, isto que eu vejo, na perspectiva desde a qual vejo, é uma tirania branda, derramada sobre a sociedade, uma sociedade que, se queremos empreender, queremos evoluir culturalmente, precisa do oxigênio da liberdade. Fala-se muito que estão restringindo a liberdade, que estão impondo censura, para defender a democracia e o Estado de Direito. Mas a democracia é filha da liberdade. E o Estado de Direito é neto da liberdade.
A democracia é filha da liberdade e o Estado de Direito é neto da liberdade. Se não tiver liberdade, não há democracia e não há Estado de Direito. Eu não estou falando aqui de libertinagem, de inexistência de limites, né? Existem regras morais e regras legais que se podem coibir, mas não se pode, né, atacar a liberdade do modo como ela é atacada no Brasil, com enxurrada de intervenções na vida privada. Essa democracia é uma democracia sem povo. Então eu venho a Caxias, já caminhando para o encerramento, com uma convicção que carrego comigo há muito tempo, de que um país precisa de lideranças assim. Lideranças formadas por colegiados de pessoas que têm compromissos, que são donos do seu destino e que constroem o seu destino com o seu trabalho. Porque quem faz essa experiência sabe muito bem onde aperta o sapato. Sente a realidade. Aprendeu na vida, se não aprendeu em outra forma, aprendeu na vida. Na dura vida dos negócios privados, na dura vida da relação com o Estado explorador, o valor que tem a liberdade para o empreender, para o pensar, para o criar, para a inovação, para a produção, para a produtividade, para a rentabilidade, para a geração de empregos e para a ascensão social dos necessitados. Então, pensem, e a mensagem que deixo, o Brasil é um país que merece mais. Isso é uma terra maravilhosa, eu amo o meu país. E sinto que ele muitas vezes é dirigido por aqueles que não lhe têm apreço. Têm apreço ao poder que podem conquistar ali dentro, mas não amam, não respeitam a sua história. Não apresentam à sociedade as figuras que fizeram o Brasil existir, que lhe deram vida, que lhe deram corpo, que lhe deram alma. E essas pessoas existem, mas são escondidas. E porque amamos o Brasil, temos que compreender a natureza da nossa missão, presidente. E eu, se posso deixar alguma coisa, eu deixo essa recomendação, contando aos demais membros da SIC, uma historinha que um dia eu ouvi e que alguns que estão aqui comigo, que são da DCE, provavelmente ouviram também. Que é a história do sujeito que vinha por uma estrada de chão, estou terminando. Vinha por uma estrada de chão e atolou o carro. E ao lado dele havia uma granja, tinha uma casa, e no caminho até a casa para pedir socorro, ele passou por uma vaca, bateu a porta, veio o dono da casa, e ele pediu, olha, eu estou atolado aí na frente, se o senhor me emprestar essa vaca aí para puxar, eu tiro. Eu tiro. Não, mas essa vaca é uma vaca leiteira, de muita produção, eu não vou botar para puxar carro, né? Mas eu tenho uma mula cega aí, a petiça faz o serviço. Aí foi lá no estábulo, puxou a petiça, amarrou, estendeu com a maior boa vontade, deixou pronta a petiça para puxar, mas não lhe deu ordem alguma. E aí ele gritou, puxa Barroso, puxa Pintado, puxa petiça. E a petiça puxou o carro. Quando o carro saiu do atoleiro, ele se virou, mas não entendi, o senhor chamou uma junta de boi? Até chamar a petiça que ia puxar. Por que o senhor fez isso? Meu amigo, nem mula cega trabalha sozinho. Nem mula cega trabalha sozinho. Então,
essa união de esforços da CIP, essa união de esforços dos que têm a mesma linha de pensamento, política, partidária, é indispensável para que as coisas andem, porque não basta andar o Diógenes com a sua lanterna, né, passando trabalho na vida, sem ninguém que lhe preste atenção. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela acolhida. Viva o Brasil!